No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Miguel, que acabou de fazer um high school aqui no Canadá. E o vídeo é um oferecimento da PedMaple Education, é a nossa consultoria de educação. A gente tem programas de inglês, high school, que é o caso do Miguel, e também programas de college e universidade. Vou deixar o link da nossa agência aqui na descrição desse vídeo. E meu nome é Fernando, sou consultor educacional aqui no Canadá. E hoje eu estou com o Miguel, tenho 17 anos e vim fazer um semestre de high school aqui no Canadá, mais especificamente na província da Nova Escócia. E hoje, essa semana, né, estou terminando esses meus 6 meses de estudo aqui. E antes da primeira pergunta, o engraçado é que Miguel acabou de terminar o programa de high school, né? O que ele veio fazer de 6 meses. Então ele está com um assunto fresco, vai responder as perguntas aqui com o máximo de detalhes possíveis, né? Para quem está vendo esse vídeo aí, para ajudar, independente se você é aluno ou se é pai de aluno, ajudar a quando for mandar o seu filho aqui para o intercâmbio também no Canadá. Miguel, primeira pergunta de hoje é o seguinte: qual foi a tua primeira reação assim ao chegar no Canadá? O que é que tu achou de diferente? E como é que foi os primeiros dias, né? A primeira reação é que até quando você vem no avião, assim, você já começa a olhar e você vê um mundo totalmente novo, né, que você só vê em filmes, cinema, vídeos, e você fica encantado, assim, com muitas coisas, os formatos das casas, de como as ruas funcionam, do respeito que tem aqui do caminhante e do motorista que está na rua, muitas coisas aqui bem diferentes, que assim, características também de um país de primeiro mundo, né? O trânsito, né? O trânsito chama muita atenção para mim até hoje. E a gentileza das pessoas, né? Tem até uma história engraçada, porque Miguel chegou e ele tinha o meu contato, enfim, a gente se conhecia do Brasil, então ele tinha o meu contato em caso de emergência, mas ele ia ficar numa casa de uma família aqui, que ia pegar ele no aeroporto e tava tudo certo. E aí, nesse dia que ele chegou, do nada, Miguel me liga, né? Num telefone que eu não sabia qual era. Ele não tinha número canadense. Foi, conta pro pessoal, Miguel, o que aconteceu. Aconteceu que eu acabei de chegar do aeroporto, coloquei minhas malas no carro da Homestay, da Host Family, e a gente ia pegar a estrada com mais ou menos 3 horas. Eu ia sair da capital, que é Halifax, e aí para Yarmouth, que é uma cidadezinha de em torno de 14 mil habitantes, que eu ia ficar, e fiquei, né, e fiz meu programa. Só que nesse percurso do aeroporto para a cidadezinha, acabou que o carro quebrou. A gente esperou horas e horas por uma agência de conserto de carro, reboque e tal, mas não conseguiu resolver nada. E a gente ia ter que ficar, tipo, mais ou menos na beira da estrada até umas 8 da noite, que, por incrível que pareça, ainda não é a noite, né, aqui, que no verão só anoitece lá para as 9, né? 9, 8h30, e a gente ia ter que ficar esperando o resgate, que seria a filha mais velha da host family que eu ia ficar. Aí eu peguei o celular do meu host father, quando eu vi que o reboque e o conserto não ia ajudar em nada, eu peguei o celular do meu host father, pedi emprestado, com um pouco do inglês que eu sabia, e pedi para fazer uma ligação. E eu liguei para Fernando, e ele veio me buscar na beira da estrada. Tinha três espaços no carro, um para minha host mother, meu host father e eu. E a gente veio aqui para o apartamento deles, eles fizeram um jantar aqui para mim. Pronto, e como o Miguel mesmo disse, né? Ele ficou numa cidade que chama Yarmouth, que fica a 3 horas de Halifax. E aí, só para vocês entenderem, esse programa de high school na Nova Escócia, ele é um programa provincial, que é como se fosse um estado aí do Brasil. Então, a província é responsável pelo programa de estudantes internacionais, então ele pode ir para qualquer cidade da província. Miguel ficou nessa. E, enfim, linkando até com esse assunto, eu vou emendar na segunda pergunta aqui que eu tenho para Miguel, que é saber dele quais as diferenças do programa em si, né, do programa de estudos, entre uma escola no Brasil e uma escola aqui no Canadá. O que você achou de diferenças, né? A maior diferença para mim, acho que fica na questão do dia a dia escolar, porque no Brasil, quando você é ensino médio, geralmente você tem em torno de 15 matérias, 14 matérias. Agora, com o novo ensino médio, alguns alunos têm matérias até à tarde, eu ainda cheguei a pegar esse novo ensino médio. Só que aqui é totalmente diferente, que a gente vai escolher 4 matérias e a gente vai ter todo dia aula dessas 4 matérias. Então, no meu caso, eu tinha que pegar um estudo de ciências, um estudo de matemática, a língua, que no meu caso foi intercâmbio em inglês, e um estudo de ciências sociológicas, que seriam geografia, história, sociologia e filosofia. No meu caso foi geografia, física, matemática e inglês. Então, todo dia eu tinha aula de matemática, física, geografia e inglês. E a próxima pergunta que eu tenho aqui é: como foi o processo de adaptação na escola? Processo de adaptação na escola, no começo, eu tive um dia pré-escolar com os estudantes internacionais, que alguns que eles chamam de embaixadores, que são estudantes canadenses,
ou que moram no Canadá há muito tempo, que são de outros países, que eles apresentam a escola para você. Então a gente fez um tour pela escola, a gente conheceu muitas salas, e tem aquele choque, né, que você, tipo, entra na sala de química e você vê tubos de ensaio, esse tipo de coisa, você entra na sala de física, você vê alguns experimentos e tal, as salas são, vamos dizer assim, decoradas, né? E cada professor tem sua sala, né? Então você vê uma característica diferente em cada sala. E esse processo, e tipo, com os embaixadores ajudou bastante o processo de adaptação, que sempre tem alguém que você conhecia ou conheceu no primeiro dia para você perguntar alguma coisa e tal. E, querendo ou não, tem os estudantes internacionais que estão no mesmo barco que você, né? Vão acabar ajudando você e se algum amigo seu que você está fazendo no início e tal, que não é uma dificuldade muito grande que eu achei e nem que as pessoas que eu conheço acharam, que é fazer amigos novos nesse processo de adaptação inicial. E isso é bastante interessante o que Miguel pontuou, porque como ele é um programa internacional, e como eu mencionei, ele é em toda a província, vão ter alunos, além dos alunos locais que já estão na escola aqui, que nasceram no Canadá, que estão lá estudando, vão ter alunos em cada cidade, e vão ter alunos de diversas partes do mundo. Então, o Miguel me contou que ele conheceu italiano, mexicano, outros brasileiros também. Mas, assim, o programa tenta espalhar o máximo possível as nacionalidades, para também não ficar muitos na mesma escola, que isso é bastante interessante também, porque o principal objetivo de todo mundo, além da experiência, é aprender inglês, né? Bom, a próxima pergunta que eu vou fazer para o Miguel é com quanto tempo, mais ou menos, né, desde que ele chegou, o inglês ficou confortável, né? E só para você, rapidinho, Miguel, antes, só para vocês entenderem, como eu conheci, né, encontrei Miguel aqui no primeiro dia que ele chegou, a homestay dele, né, o pessoal, o casal de homestay dele estava aqui também em casa, a gente ficou conversando um pouco e Miguel sabia inglês, mas não estava confortável ainda ao ponto que tinha coisa que ele não entendia, perguntava a gente, e principalmente na conversação, né, Miguel? O que ele queria expressar, às vezes, não saía da maneira porque, obviamente, ele não veio, ele aprendeu mais inglês aqui do que aprendeu no Brasil, mas ele também tinha uma base do Brasil, então ele vai contar como é que foi essa base e como é que foi a adaptação aqui, né? Engraçado que geralmente no Brasil as escolas elas puxam mais para a parte gramatical, né? Que é o que é mais cobrado nos vestibulares e Enem. Só que aqui muito diferente essa parte, né? Porque as escolas puxam mais para literatura, para áreas de conhecimento que é mais praticável o inglês. Mas no Brasil eu cheguei a fazer por 2 vezes por semana eu tinha uma aula de inglês particular online que eu colocava no meu computador 1 hora por dia nos dias que eu fazia aula. E era muito, ajudou bastante essa aula, que foi com uma professora que conhecia minha mãe, a gente se entrou em contato, e foi um valor até bem acessível que eu consegui, e foi muito interessante essas pré-aulas que eu fiz, que quando eu cheguei, eu não cheguei no listening, que é o que a gente chama de escutar, entender e compreender, eu não cheguei zerado. O que me ajudou bastante. Às vezes eu não sabia me expressar na primeira semana, segunda semana, só que eu entendia o que eles queriam dizer. E querendo ou não, com a tecnologia hoje, a gente pode usar o Google Tradutor ou alguns outros tradutores que funcionam bastante também. Só que para eu me sentir confortável assim, foi mais o treino, sabe? Dar a cara a tapa. Você chegar lá, falar uma coisa errada e seu amigo, uma pessoa que entende mais que você, ou até um professor, um coordenador esportivo, qualquer coisa do tipo, dizer, não, mas é assim e tal. E aqui as pessoas são bem acolhedoras e vão lhe ajudar, tenho certeza. Então, se for para dizer um tempo, Miguel, assim, quanto tempo tu ficou confortável em falar basicamente tudo? Eu Assim? acho que um tempo assim que é basicamente ideal para qualquer um, eu acho que vai acabar sendo 1 mês, 1 mês e 1 semana, 1 mês e meio, que é aquele mesmo tempo de adaptação, que não é só o inglês que você está adaptando, você está adaptando com tudo, né? A escola nova, É. a nova casa, os novos métodos, tipo, nova comida. Próxima pergunta, Miguel. Quais os maiores, né, desafios que tu enfrentou durante esse tempo aqui como estudante, como experiência como um todo, né? Para mim, os maiores desafios é na questão de adaptação no começo. Acho que, querendo ou não, tudo novo, né? Tipo, qualquer coisa nova que você for fazer vai demorar. Tipo, se é uma pessoa que já aprendeu um instrumento, no começo vai ser um pouco mais difícil. Com o passar do tempo, vai se adaptando mais, conseguindo pegar os acordes mais facilmente. E eu acho que seria uma comparação boa aqui. No começo, vai ser aquele vislumbre de você estar realizando o sonho muitas vezes. Só que com o passar do tempo, você vai conseguindo se adequar e vai criando laços com pessoas, geralmente. E vai criando uma experiência melhor e melhor cada vez. Outro desafio também é a questão cultural, né? Porque aqui, querendo ou não, mesmo sendo América, ainda é América do Norte, eles têm uma cultura diferente e tal. O capitalismo é bem mais forte aqui, vamos ver, você vendo, tipo, pessoas sempre comprando o telefone do ano,
Coisas assim que pra gente a gente fica tipo, caramba, no Brasil a gente geralmente demora 2, 3 anos com o telefone, e aqui quase todo mundo compra o telefone do ano no ano que lança. E outra coisa também é a questão de cultura de alimentação deles aqui é um pouco diferente, que para mim foi um choque um pouco assim chato, né, vamos dizer, mas adaptei facilmente, que o almoço aqui deles é um pouco diferente, né? Não é à toa que eles chamam de lanche em inglês, que seria uma parada rápida na escola também. A gente tem 1 hora que é o suficiente para conseguir fazer um almoço, um lanche, só que geralmente as opções que você vai ter não vão ser opções com tanta substância, né? No Brasil, a gente geralmente no almoço come um arroz, feijão, frango, carne. Aqui geralmente vai ser uma coisa mais soft, né? Uma coisa mais massa, só para dar uma energia, que não pese tanto, né? Porque essa cultura deles de sair do trabalho, almoçar rápido e voltar ao trabalho acaba que deixou isso bem impregnado na sociedade, vamos dizer assim. E falando até de adaptação, é interessante até pontuar também a questão do inverno, né? Então, o Canadá, diferente do Brasil, ele tem um inverno muito mais rigoroso. Miguel pegou parte aí do inverno, né? Que começou em dezembro, a gente já está aqui no final de janeiro. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, Miguel falou que ele nem bota precisou comprar, nem luva, né? Ficou só com um casaco. E aí eu perguntei como é que tu conseguiu tal. Assim, tem um detalhe tão importante a pontuar, né? Que se fala do Canadá, daquele frio de -40, -50, a Nova Escócia, ela não é tão fria assim. Então, se você está buscando um programa, né, desse de high school e seu filho não quer ficar num lugar que vai passar o inverno com -40, -50, aqui pode ser uma opção. Vão ter algumas semanas ali de -20 no inverno, -10, -15, mas não é o normal fica ali entre 0, -5, 5, né, durante o inverno. É frio comparado ao Brasil, mas é menos frio do que vários lugares do Canadá. E aí, como o Miguel mencionou antes, né, ele fez aquelas matérias ali na escola que eram obrigatórias, né, até para o currículo lá do Brasil, ele aproveitar o que estudou aqui. Mas também existem atividades extracurriculares, né, que aí existem grupos. Ele estava comentando que tem várias atividades, ele deve ter feito algumas, né? E já entrando nesse assunto, Miguel, tu fez alguma dessas atividades, né, fora das matérias obrigatórias? E se sim, como é que foi? Conta pro pessoal. Para mim, quando eu cheguei aqui, antes de chegar até, eu recebi um PDF que aparece o nome da escola, os clubes da escola e as atividades esportivas que a escola tinha. E eu logo vi que a escola tinha, acho que em torno de 12 ou até mais um pouquinho, esportes que eles liberavam. No meu caso, eu fiz futebol quando eu cheguei aqui, que ainda estava um clima razoavelmente agradável para conseguir fazer futebol ao ar livre, que era o futebol 11 contra 11, né, que é o mais popularizado no Brasil. A gente vê aí vários times grandes, né, jogando. E foi uma experiência muito, muito boa, que eu consegui fazer amigos, né, como o time de futebol eram quase 20 garotos, eu consegui fazer basicamente todos os meus amigos canadenses que eu me relacionei mais foram nesse time. Além do que, tinha alguns brasileiros, eu e mais um brasileiro nesse time, e um mexicano, um menino da Coreia, e tem essa troca cultural sempre, né? Sempre bom conhecer novas culturas. E foi muito interessante que, graças ao time de futebol, eu consegui fazer algumas viagens. Eu fiz uma viagem para Windsor, que é uma cidade um pouco maior do que a que eu estava. Conheci uma escola que é uma escola de alto nível, uma escola nacional, de um valor bem, bem caro, Escola uma particular, né? escola tipo particular, que aqui o ensino basicamente todo é público, é um ensino público muito bom. E essa escola particular era em torno de quase 25 mil reais a mensalidade. E eu achei, quando você vê a estrutura da escola, é jus ao preço que a escola cobra, porque é uma estrutura absurda. Você vê um campo olímpico que diz, né, que é o campo, que ao redor, a pista de atlética, né, que Aham. faz 100 metros, várias outras atividades. E foi uma experiência muito, muito legal conhecer esses lugares. Eu conheci outras cidadezinhas um pouco menores ao redor da que eu estava, em jogos fora de casa, jogos dentro de casa. Geralmente a rotina do time de futebol era, eu tinha duas práticas, que são os treinos, né? Tinha 2 treinos por semana, um jogo dentro de casa, e no final de semana geralmente tinha um jogo fora de casa. Ou um torneio, que o torneio geralmente você vai para a cidade e joga um jogo sim, um jogo não. Joga um jogo sim, um jogo não. E o torneio geralmente você joga 2 ou 3 jogos. Mas para você que está interessado aí no futebol, você não vai se cansar tanto porque a Associação de Futebol para High School aqui no Canadá eles permitem substituições infinitas, né? Porque às vezes tem 2 jogos de 90 minutos no dia e você tem que ter um fôlego muito grande para conseguir fazer 180 minutos de futebol no dia.
Aí foi uma experiência muito legal. Aí para mim ajudou bastante o futebol. Além também eu fiz o wrestling, que é uma prática esportiva que é uma arte marcial de corpo a corpo, que você tem como principal objetivo derrubar o seu oponente no chão e fazer pontos com isso. Eu fiz durante um mês quase o wrestling, só que eu acabei não indo para os campeonatos, não me aprofundando tanto, porque eu não tive tanto interesse. Acabei fazendo outras atividades depois. E Miguel, falando agora um pouco da saudade, né? Da família, dos amigos, como é que foi lidar, né? 6 meses aí longe de todo mundo. É tipo, assim, você vai sentir saudade no começo, que você vai estar se adaptando tudo. Às vezes vai vir aquele sentimento que pode dar alguma coisa errada, mas sempre super, super tranquilo. Você vai ter apoio de pessoas aqui que você está conhecendo, vai ter apoio da coordenadora do programa, que vai estar ajudando sempre os estudantes internacionais da escola que ela trabalha. E sempre tem, hoje em dia com a tecnologia, você dá um clique no seu celular, no seu computador, você está numa videochamada, vendo todo mundo da sua família e tal. E essa foi a entrevista, né, com o Miguel. Obrigado, Miguel, por participar aqui e responder todas as perguntas sobre o programa de High School. Se ficou alguma dúvida aí para quem está assistindo, entre em contato com a nossa agência. Eu vou poder marcar uma reunião com você. Nosso atendimento é 100% gratuito. Vou deixar aqui na descrição do vídeo as informações, o e-mail, o Instagram da nossa agência. Podem entrar em contato. Esse vídeo também marcou a volta do nosso canal, então vão ter mais vídeos agora em 2024, né? Se prepare já. Quem não está inscrito, se inscreva. Deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilha para quem quer fazer um high school aqui também. E obrigado por participar. Comenta aqui se você gostou do vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho.